Narrativa. Nunca fui do tipo que arma barraco. Provavelmente por isso fiquei parado ali uns 10 segundos inteiros, taça de champanhe na mão, vendo minha esposa rir de uma piada feita às minhas custas. A festa de fim de ano da firma era exatamente o que se espera de um escritório de advocacia médio tentando dar um de grande. Salão alugado, open bar que não era exatamente top de linha, e associados fingindo que não estavam já caçando outro emprego. Minha esposa tinha insistido que eu fosse esse ano, disse que era importante para a carreira dela. Devia ter pescado essa bandeira vermelha logo ali. Avistei ela no momento que entrei. Tava perto do palco improvisado com Bradley Whitmore, um dos sócios júniores. Cara jovem, uns 32 talvez, com aquele visual polido que grita Ivy League e grana de família. Do tipo que nunca ouviu um não na vida inteira. Os dois riam de algo, parados mais perto do que eu gostaria. Mas não sou ciumento. Ou pelo menos não era. Fui abrindo caminho pela multidão, acenando para rostos que tinha visto talvez 2 vezes. Ninguém sabia direito quem eu era. Minha esposa sempre foi vaga sobre meu trabalho quando os colegas perguntavam. Ele tem um pequeno negócio, era a frase padrão dela. Tecnicamente correto. Minha empresa de logística tinha 60 funcionários e gerenciava cadeia de suprimentos para 3 grandes varejistas da região. Mas pequeno negócio soava melhor para a narrativa dela, acho. Aí tá você. Ela me viu chegando, e algo passou pelo rosto dela. Irritação? Culpa. Sumiu antes que eu identificasse. Pessoal, esse é meu marido. Rodada de oi educados. Bradley estendeu a mão com um sorriso que não chegava nos olhos. Prazer finalmente conhecer. Sua esposa fala de você o tempo todo. Fala. Apertei a mão dele, igualando a força. Engraçado, ela mal menciona você. O sorriso vacilou meio segundo. Bom. A noite se arrastou. Discursos foram feitos, prêmios entregues, e eu cuidei da minha segunda cerveja enquanto minha esposa trabalhava o salão. Ela estava no elemento dela ali. Confiante, articulada, charmosa. Lembrei por que me apaixonei por ela no começo. Parecia outra vida agora. Aí vieram os brindes. O sócio-gerente foi primeiro, agradecendo todo mundo pelo trabalho duro. Uns associados seguiram com piadas internas que arrancaram risadas educadas. Aí Bradley se levantou, já 3 drinks no sangue pelo rubor nas bochechas. Quero fazer um brinde, anunciou, autossuficiente para cortar as conversas. O salão ficou quieto. Aos associados que botaram a mão na massa esse ano, especialmente aqueles de nós que sabem o que custa construir sucesso do zero. Ele virou, olhou direto para minha esposa, e ergueu a taça. E aqui vai pros maridos sem noção que pagam as contas em casa enquanto a gente leva as esposas deles pro sucesso. O salão explodiu em risadas. Não todo mundo, mas o suficiente. O suficiente para parecer que as paredes estavam fechando. Vi o rosto da minha esposa. Não estava rindo exatamente, mas sorria. Aquele sorriso diplomático que usava quando não queria ofender ninguém. Não me defendeu. Não disse uma palavra. Coloquei a cerveja na mesa mais próxima. O som do copo na madeira foi forte o suficiente para uns ali perto olharem. Olhei para minha esposa mais uma vez, esperando algo. Um revirar de olhos pro Bradley. Um olhar que dissesse, acredita nesse cara? Qualquer coisa. Ela evitou meu olhar. Saí andando. Sem anúncio. Sem barraco. Sem saída dramática. Só virei e saí pelas portas principais. O ar frio de dezembro me acertou como tapa, mas parecia mais limpo que o de dentro. Meu celular vibrou antes mesmo de chegar no carro. Mensagem dela. Pra onde você foi? Não respondi. Fiquei no carro 1 minuto, mãos no volante, motor ligado. Minha mente já juntava as peças que eu ignorava. As noites tardes no escritório. As viagens de fim de semana pro trabalho. O jeito que ela puxava o celular quando eu entrava no quarto. O jeito que me descrevia pros colegas. Sem noção. Pagador de contas. Alguém que existia no fundo da vida real dela. Dirigi para casa em silêncio. Sem rádio. Só o som dos pneus no asfalto e meus pensamentos ficando mais altos a cada quilômetro. Quando parei na garagem, tinha tomado uma decisão. Segunda-feira de manhã ia ser bem interessante pro Bradley Whitmore. E pra minha esposa. Porque tinha um detalhe que ela esqueceu de mencionar pros colegas em todos aqueles anos diminuindo meu trabalho. Minha empresa era cliente da firma deles há 4 anos. Não diretamente pela ela. Provavelmente por isso nunca ligou os pontos. Nossos contratos iam pela divisão corporativa. Tratados quietinhos. Profissionalmente. Sem alarde. Só negócio constante, significativo, que mantinha as luzes acesas. Me perguntei quanto tempo ia levar para eles descobrirem quem era o marido sem noção de verdade. Entrei em casa. Me servi uma bebida decente. E comecei a ligar. Primeiro pro meu advogado. Depois pro meu contador. Quando minha esposa chegou 2 horas depois, eu tinha um plano. Me encontrou no escritório. Laptop aberto. Papéis espalhados na mesa. O que aconteceu hoje à noite?
Tava na porta, braços cruzados. Você me envergonhou. Olhei devagar. Eu te envergonhei. Sim. Saindo daquele jeito. As pessoas notaram. Bom. Voltei para a tela. Deviam ter notado um monte de coisas. O que isso quer dizer? Não respondi. Tinha trabalho para fazer. E pela primeira vez em meses, me sentia absolutamente claro sobre o que vinha depois. Ela saiu da porta depois de 1 minuto, saltos clicando pelo corredor. Ouvi a porta do quarto fechar, mais forte que o necessário. Sorri. Só um pouquinho. Porque segunda de manhã ia mudar tudo. E ela não fazia ideia do que vinha. Sábado de manhã, acordei antes dela. Não era incomum. O diferente era a clareza que sentia. Sem mais duvidar. Sem mais benefício da dúvida. Fiz café e abri o laptop na mesa da cozinha. O tablet da minha esposa estava carregando no balcão. Nunca se deu ao trabalho de senha. Pra quê? Eu era o marido sem noção que pagava as contas. Peguei e comecei a ler. As mensagens entre ela e Bradley iam 8 meses atrás. Começavam profissionais o suficiente. Discussões de caso, atualizações de cliente. Aí mudavam. Piadas internas. Reclamações sobre as vidas em casa respectivas. Aí a linha borrou de vez. Ele nem nota mais quando trabalho tarde. Talvez seja melhor assim. Você é terrível. Você adora. Tirei print daquela troca. Aí outro. E outro. Quando ouvi ela se mexendo lá em cima, eu tinha uma pasta cheia de provas que contavam uma história bem clara. Nada explícito, mas o contexto era condenatório o suficiente. Fechei o tablet e coloquei de volta exatamente onde achei. Ela desceu 20 minutos depois. Já vestida. Cabelo perfeito. Tenho que ir pro escritório umas horas. O caso Peterson precisa de preparação antes de segunda. Num sábado. Não frasei como pergunta. Sim, num sábado. É assim que carreiras funcionam. Ela pegou a bolsa. Você vai estar aqui quando eu voltar? Para onde mais eu iria? Ela parou nisso, estudou meu rosto um momento. O que quer que procurasse, não achou. Volto às 3. A porta fechou atrás dela. Conte até 60, aí puxei o compartilhamento de localização no plano de celular. Ela não ia pro escritório. Ia pro bairro do Bradley. Perfeito. Passei a hora seguinte no telefone com Richard Caldwell, meu advogado. Não da firma dela, óbvio. Prática diferente, do outro lado da cidade. Conhecia Richard há 6 anos. Desde que ele cuidou da incorporação da expansão do meu negócio. Preciso de um advogado de divórcio. Falei direto. O melhor que você conhece. Isso é uma conversa de sábado de manhã danada. Ele não bisbilhotou, o que apreciei. Te mando um nome por mensagem. Melanie Hudson. Ela é afiada e não enrola. Parece perfeito. Quer me contar o que rolou? Dei a versão resumida. A festa, o brinde, as mensagens. Ele ouviu sem interromper. Isso é duro, cara. Desculpa. Pausou. Mas se tá me ligando tão cedo num sábado, acho que tem mais que divórcio na cabeça. Tenho. Preciso que puxe nossos contratos corporativos com Vidmore e Associates. Todos. Períodos de revisão, cláusulas de cancelamento, tudo. Agora ele estava interessado. Sua esposa trabalha lá. E estou ciente. E você quer saber suas opções. Quero saber minha alavancagem. Ele riu, mas com respeito. Me dá até a tarde. Vou ter tudo pronto. Minha próxima ligação foi pro Dali Morrison, meu gerente de operações. Cara de domingo de manhã. Confiável como gravidade e discreto. Chefe, é sábado. Melhor ser importante. Preciso que audite quietinho toda a interação que tivemos com Vidmore Associates nos últimos 4 anos. Toda a fatura. Toda a hora faturável. Todo ponto de contato. Quero saber exatamente quanto negócio demos para eles. Vai levar tempo. Tem até domingo à noite. Posso perguntar por quê? Digamos que estou explorando alternativas para os nossos serviços jurídicos. Silêncio do outro lado. Dali era esperto o suficiente para ler nas entrelinhas. Entendido. Vou fazer. Ao meio-dia, eu tinha o esqueleto de um plano. Às 2, confirmação do que já suspeitava. Meu negócio representava uns 38% da receita anual da Vidmore Associates. Não exatamente 40, mas perto o suficiente. Não era um cliente. Era uma tábua de salvação. Minha esposa chegou às 3h15, parecendo relaxada de um jeito que travou minha mandíbula. Como foi o escritório? Perguntei do sofá. Produtivo. Largou a bolsa na mesa. Almoçou? Almocei. Achei umas coisas interessantes para ler enquanto você estava fora. Ela virou rápido. O que isso quer dizer?
Só atualizando coisas de trabalho. Você sabe como é, levantei, me alonguei. Na real, marquei umas reuniões para segunda. Importantes. Com quem? Clientes. Nada que você precise se preocupar. Os olhos dela estreitaram, mas não insistiu. Nunca ligou muito pros meus negócios mesmo. O resto do fim de semana rolou em tensão calculada. Ela tentava agir normal, mas dava pra ver que estava inquieta. Fiquei educado, distante e focado no laptop. Toda vez que passava, eu fechava o que estava trabalhando. Deixa ela imaginar. Domingo à tarde, ela finalmente quebrou. Você tá chateado com sexta à noite? Tava na porta do meu escritório, braços cruzados. O brinde do Bradley, quer dizer? Não olhei da tela. Foi só piada. Ele tava bebendo. Foi engraçado? O quê? Olhei direto pra ela. A piada. Achou engraçado? Ela hesitou. E isso bastou. Você não me defendeu. Mantive a voz nivelada. Ficou parada ali, sorriu, e deixou ele me humilhar na frente da firma inteira. Não queria armar cena. Certo. Porque isso seria embaraçoso pra você. Voltei pro laptop. Tenho trabalho pra terminar. A gente pode falar disso outra hora. Quando? Quando eu estiver pronto. Ela saiu sem mais uma palavra. Ouvi ela no telefone uma hora depois. Voz baixa. Provavelmente falando com uma amiga. Ou talvez com Bradley. Não importava mais. Segunda de manhã, acordei cedo, vesti meu melhor terno, e dirigi para Whitmore Associates. Não para ver minha esposa. Marquei reunião às 7h30 com Kenneth Uri e Preston Shaw, os dois sócios sêniores. Os que realmente tomavam decisões. Fiquei no carro do lado de fora do prédio, vendo associados e funcionários chegando pro dia. O carro da minha esposa ainda não estava lá. Ela geralmente chegava umas 8h30. Meu celular vibrou. Richard Caldwell. Tudo pronto. Hudson liga para você às 9. Boa sorte. Sorri, guardei o celular e entrei pelas portas da frente. A recepcionista pareceu surpresa a me ver. Posso ajudar, senhor? Tenho reunião às 7h30 com Uri e Shaw. Nomes na agenda. Ela checou a tela, assentiu. Sala de conferência B. Segundo andar. Subi de escada. Parecia melhor que elevador. Me deu tempo para me centrar. Os dois sócios já estavam lá quando entrei. Uri era mais velho, uns 60, cabelo grisalho e óculos de leitura. Shaw era mais novo, mais afiado, do tipo que provavelmente rodava os números enquanto Uri cuidava das relações com clientes. Obrigado por receber tão cedo. Falei, apertando as mãos. Você disse que era urgente. Uri apontou para a cadeira. O que podemos fazer por você? Sentei, coloquei minha pasta na mesa, e olhei para os dois. Senhores, precisamos falar sobre Bradley Whitmore. E precisamos falar sobre o que acontece com essa firma se eu levar meu negócio para outro lugar. O salão ficou muito quieto. Shaw se inclinou. Desculpe. Acho que não fomos apresentados direito. Sorri. Não, não fomos. Mas o departamento de faturamento de vocês me conhece bem. Assim como a divisão corporativa. Sou o dono da Morrison Logistics. Somos clientes de vocês há 4 anos. O rosto de Uri mudou. Os dedos de Shaw até mexeram pro celular. Agora, continuei, abrindo a pasta. Deixe eu contar sobre sexta à noite. Uri e Shaw ouviram em silêncio total enquanto eu contava a sexta. O brinde. As risadas. A reação da minha esposa. Mantive factual. Sem emoção. Só eventos em sequência. Quando terminei, Shaw foi o primeiro a falar. Isso é completamente inaceitável. Não tínhamos ideia. Claro que não. Porque Bradley Whitmore não vê consequências. Deslizei uma planilha impressa pela mesa. Isso são 4 anos de faturas. Todo contrato. Toda hora faturável. Todo dólar que minha empresa pagou para essa firma. Dá uma olhada no total. Uri pegou a folha. Os olhos foram pro final e ficaram lá. 1,2 milhão. Shaw disse baixo, como se fizesse conta na cabeça. Em 4 anos. Uns 300 mil anuais. Que, pela minha pesquisa, representa uns 38% da receita da firma de vocês. Me recostei na cadeira. Agora, não sou advogado, mas sou empresário. Então deixe eu expor claro. Bradley Whitmore me humilhou publicamente no evento da firma de vocês. E minha esposa, que é associada aqui, ficou parada e deixou acontecer. Vamos lidar com isso imediatamente, disse Uri. Bradley vai ser repreendido. Repreendido? Deixei a palavra pairar. Isso não funciona para mim. A mandíbula de Shaw travou. O que exatamente você tá pedindo? Não tô pedindo. Tô dizendo como vai ser.
Mantive a voz nivelada. Bradley Whitmore é demitido. Hoje. Antes do almoço. E vai ter uma mensagem bem clara que esse tipo de comportamento não é tolerado na firma de vocês. Isso é um pedido significativo, disse Uri com cuidado. Não é pedido. É condição para o meu negócio continuar. Levantei. Vocês têm até 10 da manhã para decidir. Se Bradley ainda estiver empregado aqui às 10h01, eu puxo todo o contrato, todo o retainer, tudo. E vou garantir que todo dono de negócio que conheço entenda exatamente por quê. Shaw levantou também. E sua esposa? Ela trabalha aqui. Isso é entre vocês e ela. Meu casamento é problema meu. Mas se tá perguntando se ela faz parte desse ultimato, a resposta é não. O que fazem com o emprego dela é com vocês. Só me importo com Whitmore. Peguei minha pasta e fui para a porta. Uri chamou atrás. Isso vai ter implicações significativas para a firma. Virei de volta. Então deviam ter controle melhor sobre os sócios de vocês. 10 horas. Senhores. Saí do prédio e fiquei no carro. Eram 7h58. Meu celular tocou às 8h03. Número do Shaw. Feito. Bradley tá sendo chamado agora. Sai até 9. Escolha inteligente. Isso não acabou, porém. Vai ter perguntas. Explicações necessárias. Isso é trabalho de vocês, não meu. Meu único trabalho é decidir se continuo fazendo negócio com vocês. Pausou. Pelo que vale, sempre fiquei satisfeito com o trabalho jurídico real da firma. É a gestão de pessoal que precisa melhorar. Entendido. Ele hesitou. Sua esposa? Ela sabe que você é o cliente? Ainda não. Mas vai saber. Provavelmente na mesma hora que Bradley for escoltado para fora. Desliguei e dirigi para o meu escritório. Deixa amanhã rolar como for rolar. Dali estava esperando no meu escritório quando cheguei. Vi o e-mail da Whitmore & Associates. Pedindo ligação urgente sobre renovações de contrato. Podem esperar. Mais o quê? Peterson Manufacturing ligou. Querem expandir a rede de distribuição. Pode ser contrato significativo. Marca reunião para a quarta. Larguei na cadeira. E dali, quando minha esposa ligar aqui hoje, que vai ligar, diz que tô em reuniões o dia todo. Ele ergueu a sobrancelha, mas não questionou. Entendido, chefe. Meu celular começou a vibrar às 9h15. Número dela. Declinei a ligação. Aí mensagem 2 minutos depois. O que você fez? Não respondi. Outra mensagem 2 minutos depois. Bradley acabou de ser demitido. Estão dizendo término imediato. O que tá acontecendo? Ainda nada de mim. Aí, por favor me liga. As pessoas estão perguntando. Isso é humilhante. Quase ri daquela última. Humilhante. Ela estava preocupada com ser humilhada. Às 10h30, o telefone do escritório tocou. A recepcionista. Sua esposa tá aqui. Tá bem chateada. Diz que não tô disponível. Ela diz que vai esperar. Então vai esperar muito tempo. Saiu pelos fundos em 5 minutos. Remarca minha tarde para amanhã. Peguei o paletó e saí pela saída de serviço. Meu carro estava na rua lateral. Dirigi para uma cafeteria do outro lado da cidade. Achei um canto quieto e finalmente chequei as mensagens. 17 mensagens dela. 4 correios de voz. 3 chamadas perdidas de números que não conhecia. Provavelmente amigas ou colegas dela. Ouvi um correio de voz. Voz dela tremendo. Não entendo o que tá acontecendo. Bradley foi demitido e todo mundo tá me olhando como se eu fiz algo errado. Por favor, só me diz o que você fez. Precisamos falar sobre isso. Deletei sem ouvir os outros. Minha advogada, Melanie Hudson, ligou às 11. Tenho tudo pronto quando quiser prosseguir. Quer entrar com o pedido essa semana ou esperar? É essa semana. Dá para ter papéis prontos até a tarde? Dá. Onde quer que sejam entregues. Pensei nisso. Em casa seria privado. Mas privado não era o que a situação pedia. No escritório dela. Amanhã umas 2. Isso é ousado. Ela não teve problema em me deixar ser humilhado em público. Parece justo. Vou fazer acontecer. Mais uma coisa. Devemos falar sobre divisão de bens. Pelo que contou, a maioria dos bens significativos é do seu negócio. Correto. A casa tá nos 2 nomes. Mas eu dei a entrada inteira antes de casar. Tenho documentação. Bom. Isso deve ser direto. Então. Ela provavelmente vai brigar. Deixa brigar. Tenho documentação de todo o bem. Toda a entrada. Todo investimento no negócio. Pode contratar o melhor advogado do estado. E ainda vai perder. Você parece confiante.
E estou. Porque não tô errado. Falamos detalhes mais 20 minutos. Quando desliguei, me senti mais leve. Como se carregasse peso que nem percebia. Dirigi para casa umas 4. Carro dela na garagem. E esperava isso. Ela me encontrou na porta antes mesmo de eu tirar a chave. Onde você tava? Tô te ligando o dia todo. Reuniões. Passei por ela pra dentro de casa. Não faz isso. Não me ignora. Me seguiu pra cozinha. O que você fez? Por que Bradley foi demitido? Me servi água. Demorei pra beber. Ele foi demitido porque é um arrogante filho da puta que não sabe quando calar a boca. Isso não explica nada. As pessoas estão dizendo que você teve algo a ver. As pessoas estão certas. Rosto dela empalideceu. O que isso quer dizer? Quer dizer que não sou o marido sem noção que só paga contas. Coloquei o copo. Morrison Logistics é cliente da firma de vocês há 4 anos. Cliente significativo. E sexta-noite, um dos sócios decidiu me zoar publicamente. Então tive uma conversa com Uri e Shaw essa manhã. Eles tomaram uma decisão de negócio. Ela me encarou. Você fez ele ser demitido. Dei uma escolha para eles. Tomaram a inteligente. Você tem ideia do que isso faz comigo? Todo mundo acha que tô envolvida de algum jeito. Minha reputação tá destruída. Sua reputação. Assenti devagar. É com isso que você tá preocupada. Não que ficou parada e deixou ele me desrespeitar. Não que diminui meu trabalho por anos. Não que passa seus sábados em outro lugar que não o escritório. Expressão dela mudou. Do que você tá falando? Tô falando do bairro do Bradley. Tô falando de 8 meses de mensagens. Tô falando de um monte de coisas que de repente fazem sentido. Você leu minhas mensagens. Você deixou o tablet aberto. Li, ela tentou raiva primeiro. Isso é violação de privacidade. Assim como humilhar seu marido numa festa de trabalho. Fui pras escadas. Tô cansado. A gente pode falar mais disso amanhã. A gente fala agora. Parei no meio da escada, virei. Não, não fala. Porque amanhã à tarde, você vai receber papéis de divórcio. No seu escritório. Na frente de quem estiver por perto. Então você tem a noite para decidir como quer explicar tudo isso pros seus colegas. A cor sumiu do rosto dela completamente. Você não pode estar falando sério. Tô muito sério. E só para ficar claro, isso não é negociável. Não é algo que vamos conversar ou consertar com terapia. Ah, acabou. Você tá jogando fora nosso casamento por uma piada idiota. Desci as escadas, parei bem na frente dela. Tô terminando nosso casamento porque você escolheu sua carreira e seu orgulho em vez de respeito básico. A piada foi só o momento que parei de arrumar desculpa pra você. Subi, arrumei uma mala, e saí. Me hospedei num Hampton perto do escritório. Limpo, quieto, e mais importante, longe dela. Ela ligou 6 vezes aquela noite. Não atendi nenhuma. Amanhã ia ser interessante. Terça de manhã pareceu diferente. Acordei naquele quarto de hotel e pela primeira vez em meses, talvez anos, não senti aquele peso no peito. Sem entrar numa casa que parecia fria. Sem me perguntar o que ela realmente fazia quando dizia que estava trabalhando tarde. Tomei banho, vesti terno fresco da mala que arrumei, e fui pro escritório. Dali já estava lá quando cheguei, café na mão. Como você tá segurando? Melhor que esperava. Peguei o café. O que tem na agenda? Peterson Manufacturing às 10. Revisão trimestral com contabilidade ao meio-dia. E sua advogada ligou. Disse que tudo tá marcado pras 2. Perfeito. Amanhã vou. Reunião Peterson foi bem. Expansão potencial que podia adicionar mais 100 mil no faturamento trimestral. Revisão contábil mostrou que estavam 15% acima do ano passado. Tudo na minha vida profissional estava sólido. Às 13h30, celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. É da Morrison Logistics? Voz de mulher, profissional. Falando. Aqui é Janete da Whitmore Associates. Ligando para agendar reunião com o Sr. Uri sobre seus contratos. Me passa pro Uri direto. Pausa. Ele tá em reunião no momento. Então manda ele me ligar quando sair. Não faço recado por recepcionista sobre contratos de 7 dígitos. Claro, senhor. Vou avisar. Desliguei. Uri ligou de volta em 5 minutos. Queria falar pessoalmente, disse. Ontem foi resolvido rápido, talvez rápido demais. Gostaríamos de discutir como prosseguir. Bradley se foi. Era tudo o que eu precisava. Sim, mas tem outras considerações. A posição da sua esposa, por exemplo. Falei ontem. Isso não me diz respeito. Ela é funcionária de vocês, não minha. Ela foi colocada em licença administrativa, pendente revisão interna.
Não disse nada por um momento. Isso é decisão de vocês. Não tô pedindo isso. Entendemos. Mas tem ótica para considerar. A situação entre ela e Bradley levanta questões sobre conduta profissional. Então lidem como lidam com essas situações. Meu negócio com a firma de vocês é separado do que ela fez ou não fez. Apreciamos essa clareza. Pausou. Pelo que vale, o resto da firma valoriza seu negócio. Gostaríamos de continuar essa relação. Veremos. Tô marcando com 2 outras firmas na semana que vem. Nada pessoal, só explorando opções. Isso chamou a atenção dele. Entendo. Por favor, avise se tiver algo que possamos fazer para manter sua confiança. Encerramos a ligação. Minha esposa em licença. Bradley demitido. E eu nem tinha entregue os papéis de divórcio ainda. Às 13h45, celular vibrou. Número dela. Deixei ir pro correio. Aí outra ligação. Outro correio. Mensagem. Por favor, não faz isso. A gente pode consertar isso. Só me dá chance de explicar. Coloquei o celular virado para baixo na mesa. 2 horas chegaram. Imaginei a cena. Oficial de justiça entrando na Whitmore Associates. Pedindo por ela pelo nome. Entregando o envelope na frente de quem estivesse perto. Ela abrindo. Lendo a primeira página. Meu celular explodiu às 14h15. 8 ligações em 3 minutos. Desliguei completamente. Às 3, liguei de novo. 23 chamadas perdidas. 14 correios de voz. 32 mensagens. Não li nenhuma. Melanie Woodson ligou às 15h30. Papéis entregues. Ela reagiu como esperado. Muito choro. Uns gritos. O oficial disse que metade do escritório viu acontecer. Bom. Sua esposa tentou ligar para o meu escritório 6 vezes já. Quer falar de acordo. Não tenho que acertar. O acordo pré-nupcial é claro. Ela leva o que trouxe pro casamento. O resto fica comigo. Ela vai brigar com isso. Deixa brigar. Tenho documentação de todo o bem. Toda a entrada. Todo o investimento no negócio. Pode contratar o melhor advogado do estado. E ainda vai perder. Você parece confiante. Estou. Por que não tô errado? Falamos mais uns detalhes. Prazos. Datas de audiência. Quando desliguei, já passava das 4. Decidi encerrar cedo. Voltei pro hotel. O saguão tava quieto. Peguei minha chave na recepção e fui pro elevador. Foi quando ouvi a voz dela. Tô esperando há 2 horas. Virei. Ela tava sentada numa das poltronas do saguão. Ainda de roupa de trabalho. Olhos vermelhos de choro. Como me achou? Mantive a voz neutra. Liguei para todo hotel perto do seu escritório. Esse foi o 3º. Levantou. Precisamos conversar. Não precisamos. Por favor. 5 minutos. Só isso que peço. O atendente estava olhando agora. Não queria cena. Tá. 5 minutos. Do lado de fora. Saímos pro estacionamento. Ar da noite. Esfriando. Barulho de tráfego da rua principal. Ela começou a falar na hora. Isso é insano. Você tá jogando fora 8 anos por uma noite ruim. Não é uma noite. São 8 meses de mensagens. São anos de você tratar meu trabalho como se não importasse. É você parar da sexta e deixando aquele palhaço me humilhar. Eu errei. Bradley e eu. Não fomos. Não foi físico. Foi só conversa. Só apoio emocional. Apoio emocional. Ri. Mas sem humor. Você tava pegando apoio emocional de outro homem porque seu marido, o cara que paga a casa que você mora, não era bom o suficiente. Não é justo. Nada disso é justo. Quer justo? Justo seria você me defendendo sexta-noite. Justo seria você calando o Bradley na primeira vez que ele cruzou a linha. Justo seria você valorizando seu casamento mais que sua reputação no escritório. Ela tava chorando agora. Lágrimas de verdade. Desculpa. Sei que ferrei tudo. Mas a gente pode consertar. Aconselhamento. Terapia. O que for preciso. Não quero consertar. Quero sair. Você vai se arrepender disso. Duvido. Comecei a andar de volta pro hotel. Ela gritou atrás. Vou brigar com o pré-nupcial. Vou pegar advogados. Vou tornar isso o mais difícil possível. Parei. Virei. Vai em frente. Gaste o dinheiro que tem guardado em advogados. Arraste isso por meses se quiser. Não vai mudar o resultado. O pré-nupcial é a prova de bala e todo o bem principal tá documentado como meu.
Você vai sair com exatamente o que trouxe pro casamento. Que, se lembro direito, era uns 15 mil em poupança e um financiamento de carro. Rosto dela embranqueceu. Mas ei. Continuei. Talvez o Bradley te ajude. Ah, espera, ele tá desempregado agora. E pelo que eu vi, tendo dificuldade para achar trabalho novo. Descobre-se que ser demitido por justa causa não fica bem no currículo. Você destruiu a carreira dele. Ele destruiu a própria carreira no momento que achou aceitável zoar o marido de um cliente num evento da firma. Eu só garanti que tivesse consequências. Entrei de novo. Subi de elevador e tranquei a porta. Sentei na beira da cama e soltei um suspiro longo. Celular vibrou. Mensagem do Richard Caldwell. Ouvi sobre a entrega hoje. Você tá bem? Respondi. Melhor que esperava. Valeu pela indicação. Hudson é a melhor. Você tá em boas mãos. Drinks esse fim de semana. É, preciso disso. Pedi room service. Abri uns arquivos de trabalho. E passei a noite fazendo o que devia ter feito o tempo todo. Focando no que realmente importava. Meu negócio. Meu futuro. As coisas que eu controlava. Umas 9, uma última mensagem dela chegou. Isso não acabou. Deletei sem responder. Ela estava certa sobre uma coisa. Não tinha acabado. Mas o final já estava escrito e ela só não tinha aceitado ainda. 3 semanas depois, as coisas tinham se acomodado num ritmo novo. Me mudei para um apartamento mobiliado mais perto do escritório. Nada chique, mas confortável. Os procedimentos de divórcio avançavam exatamente como Melanie previu. Minha esposa contratou o advogado que tentou fazer barulho sobre divisão de bens. Mas o pré-nupcial segurou firme. Bradley Whitmore, segundo conhecidos em comum, ainda caçava emprego. A notícia tinha se espalhado sobre por que foi demitido. A comunidade jurídica na nossa cidade não era tão grande. As pessoas falavam. Minha esposa saiu da Whitmore and Associates quietinha. Sem saída dramática. Só carta de demissão e 2 semanas que nem se deu ao trabalho de trabalhar. Ouvi pelo Richard que pegou posição numa firma menor do outro lado da cidade. Corte significativo de salário. Eu estava trabalhando tarde numa quinta quando Dali bateu na porta do meu escritório. Kenneth Urai tá aqui. Diz que não tem hora marcada, mas esperava que você tivesse 1 minuto. Fiquei surpreso, mais curioso. Manda entrar. Urai parecia mais velho que 3 semanas atrás. Cansado. Apertou minha mão e sentou sem papo furado. Queria te atualizar pessoalmente. Reestruturamos umas coisas na firma. Trouxemos nova supervisão para os sócios júniores. Implementamos políticas sobre conduta no trabalho. Vai ser muito trabalho. Atualização, novembro 2025. 4 semanas após a entrega dos papéis, o divórcio já estava quase finalizado. Melanie Hudson marcou a audiência final para o fim do mês, rápido, limpo, sem surpresas. Minha ex tentou uma última cartada, alegando contribuições emocionais para o crescimento do meu negócio, mas o juiz nem piscou, o pré-nupcial era claro, e as provas da conduta dela, as mensagens, o affair emocional, a humilhação pública, pesaram contra qualquer reivindicação. Ela saiu com os 15 mil que trouxe, o carro, pago por mim, mas agora dela, e 0 pensão. A casa ficou comigo, entrada minha, hipoteca minha, documentos impecáveis. No trabalho, as coisas explodiram pro bem. A Peterson Manufacturing assinou o contrato de expansão em mais 250 mil anuais garantidos, equipe nova para gerenciar. Dali virou meu braço direito oficial, com aumento e bônus. A Whitmore Associates? Urai implorou para manter o contrato, ofereceu desconto de 20% nos honorários por 2 anos. Aceitei, negócio é negócio, e o desconto cobre o aborrecimento. Bradley? Sumiu do radar. Ouvi que se mudou para outra cidade, currículo manchado. Ninguém contrata sócio demitido por conduta imprópria com esposa de cliente majoritário. Karma é precisa. Minha ex? Pegou emprego na firma pequena, mas o boato seguiu, na associada que quase afundou a Whitmore por uma fé. Clientes hesitam, colegas evitam. Ela mudou o sobrenome de volta pro de solteira nas redes, tentativa de reset que não cola. Eu. Acordei hoje num apartamento com vista pro centro, café na mão, agenda cheia de reuniões que eu escolho. Sem peso no peito. Sem segunda gás. Só clareza cristalina, o marido sem noção construiu um império que ninguém mais pode tocar. E a vida? Segue no meu ritmo, sem correntes, sem jogos. Só eu, no controle total.